vidas eternas, nem em tempos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra. Salmo 1, que é a introdução do livro dos Salmos. Eu farei a leitura dos Salmos, os irmãos vão acompanhar essa leitura com toda a atenção, toda a reverência, mesmo assentados, mas atentamente acompanharão a leitura da palavra do Senhor, do Salmo 1, que fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curve agora, meus amados, as suas frontes. Vamos orar ao Senhor. Aproveite para aquietar-se na presença dEle. Vamos adorá-lo, porque Ele nos deu a direção correta, deu sua palavra para que através dela pudéssemos melhor servir. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nesse momento exaltar o nome do Senhor, Pai, louvando ao Senhor pelo dia que nos concedeu até aqui, e de maneira especial, Pai, por este momento que estamos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é nos aproximarmos do Senhor com ousada confiança, tendo o coração purificado, tendo a nossa mente totalmente focada no Senhor, sabedores, ó Deus, de que pela graça e tão somente por ela nós podemos nos achegar ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada momento nesta noite, cada ato de culto ao Senhor, adoração do Teu povo nesse lugar. Que os Teus ouvidos estejam atentos para, Deus, ouvir aquilo que nós iremos oferecer ao Senhor. Por isso mesmo, o Senhor que sonda a mente e o coração, prepara o coração de cada um, Senhor, prepara a nossa vida, para que ofereçamos ao Senhor sacrifícios de louvor que sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor abençoe nossa vida nessa noite. Que o Senhor, Deus, fale o coração de cada um. Que o Senhor derrame a Tua graça que não apenas salva, mas que também sustenta aqueles a quem o Senhor salva. A Tua graça que dirige cada um de acordo com a Tua vontade. Por isso, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê momentos preciosos reunidos na Tua presença. Tudo isso, Pai, nós oramos, agradecemos e louvamos o Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos nesse instante entoar um hino ao Senhor, um hino de adoração ao nosso Deus, o hino número 11. Vou convidar a igreja que se coloque de pé, para que todos, a uma só voz, possamos entoar ao Senhor, hino de número 11, e preste muita atenção no que você vai cantar, porque você vai declarar que o Deus diante de quem você está é um Deus santo, santo, santo. O hino é Trindade Santíssima, hino de número 11.
nosso Deus é santo, e nós bem sabemos que lá na língua hebraica havia repetição de termos para dar ênfase. Então, quando cantamos Deus é santo, 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 estamos dizendo que Ele é santíssimo, que Ele é o Senhor em quem não há dolo algum, em quem não há sombra nenhuma de mudança, e esse Deus é santo. Em contrapartida, nós somos pecadores. A palavra diz que nós nascemos em pecado. A palavra diz que nós temos ainda a presença do pecado. Agora, Cristo se manifestou para vencer o pecado e destronar o pecado. O pecado é mais nosso Senhor. Pecamos por negligência, mas não pecamos porque estamos sob o domínio do pecado, porque agora nós estamos debaixo da graça do Senhor e Ele nos libertou do pecado. Então, a grande pergunta é: o que fazer uma vez que eu cometi o pecado? Deus nos concede a graça do perdão. E nós vamos então, nesse instante, abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 13, concluindo no versículo de número 21. Eu vou ler, irmãos, sozinho, do versículo de número 13 a 17, e quando chegarmos no versículo 18, toda a igreja vai nos acompanhar lendo audivelmente também, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Se os irmãos perceberam, os irmãos viram aqui qual foi a grande manifestação tão valiosa e poderosa do nosso Deus, para que nos tornasse santos, separados e maduros na fé. Não foi mediante coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, que nós fomos libertos, que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Sangue de cordeiro, sem defeito, sangue sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então Pedro, de maneira enfática, ele vai afirmar que nós recebemos o perdão através do sangue de Jesus. Então eu gostaria de convidar e desafiar você nesse momento a orar nesse instante,
no seu coração, no seu íntimo. Pecado é qualquer falta de conformidade ou qualquer transgressão da lei de Deus. Pecar é transgredir a palavra do Senhor, tanto por pensamentos, por palavras, ou por ações. Deus conhece. Hoje pela manhã falamos sobre esse Deus, como que Ele vê aquilo que jamais poderíamos ver. Ele conhece o coração, conhece os nossos mais profundos sentimentos, e Ele perdoa. Então creia nisso, feche os olhos e ore ao seu nesse instante. Peça que Ele venha perdoar, peça que Ele venha limpar o seu coração, peça que Ele venha derramar graça na sua vida. Você conhece o pecado que você tem cometido, e Deus também o sabe. Então vamos orar de maneira silenciosa. Depois de alguns instantes, eu pedi ao nosso irmão Marcos Paulo que ore ainda assim, clamando o perdão do Senhor e também agradecendo, porque Cristo já nos perdoou. Vamos orar silenciosamente. Após alguns instantes, nosso irmão Marcos Paulo fará uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te graça. Eu tenho glória a Deus, conhecendo a Ti, agradecemos parecidos por Ti. Neste momento, eu quero apresentar o nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, que é o Deus perdoador, o Deus que não permite que a sua ira permaneça para sempre, mas antes que a sua misericórdia nos alcance com graça. E nós podemos então exaltar o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, meus amados, e abrir a palavra do Senhor para lermos o Salmo pequeno. E após a leitura do Salmo, nós vamos entoar louvores desse Deus, a certeza de que Ele já nos recebeu. Salmo de número 117. Todos juntos, a uma só voz, nós vamos ler esta passagem bíblica do Salmo de número 117, uma leitura uníssona. Salmo de número 117. Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Irmãos, eu sei que a misericórdia do Senhor, ela está presente aqui, mas vamos ler mais uma vez, vamos ler com mais empenho, né? Porque estamos dizendo algo que é profundamente verdadeiro, e nós queremos louvar o Senhor. Então vamos ler de maneira mais forte, mais alta, mais alegre. Vamos lá? Louvai ao Senhor, Vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. amém. Louvado seja o Senhor. Deus, no culto, o crente não assiste, ele participa. Participe junto com todos, cantando o cântico que glorifica ao Senhor. É o nosso Deus incomparável, Ele é o melhor, Ele é a razão do nosso ser. Cantemos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são como os teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor incomparável és. Cante louvores desse Deus incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e
fim, acima das religiões. Não há nada no céu Não há nada no céu que possa ser comparado ao semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são como os teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és minha alma. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. A nossa alma, a nossa vida está agregado no Senhor. E é por isso que nós podemos também reconhecer, irmãos, que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor. Logo eu, cante essa música que retrata uma oração em cada um de nós. Se sobre graça recebi e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Pecadores que somos salvos por Ele. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Cante para o Senhor, dizendo que você é um pecador, que precisa dele. Infinito e carnal, Logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Você está mais uma vez?
salvo do Senhor, pecador que éramos, continuamos sendo, mas de maneira diferente. Um pecador que reconhece a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, e por isso nós honramos a Ele com os dízimos e as ofertas, cantando uma música que fala desse amor de Deus. glória seja dada a Ti, ó Deus. Cantamos cânticos, ó Deus, que honra ao Senhor, que engrandece ao Senhor, ó Deus, no qual nos coloca, ó Deus, cada vez mais pequeno, ó Deus. Neste momento, ó Deus, nós nos humilhamos, ó Deus, diante da Tua santa e bendita presença, ó Deus. Aceite os nossos louvores cantados, ó Deus, pelo Teu povo, ó Deus, ó Pai Santo, Teu povo também, ó Deus, da mesma forma, ó Pai.
Pai, todos tiveram, ó Deus, o prazer, a satisfação, ó Deus, de conhecer o Senhor, ó Deus, e honra ao Senhor, ó Deus, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Abençoe, ó Deus, a administração, ó Deus, para que tudo, ó Deus, que tem sido, ó Deus, recolhido, ó Deus, por meio da fidelidade, ó Deus, do teu povo, ó Deus, seja unicamente, ó Deus, para a obra, ó Deus, do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, a ti honra e glória, por meio de Cristo Jesus, e que nós te oramos hoje para todos sempre. Amém. Abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo 19. Nós abordamos com o tema anual, esse que está aqui à frente, conectados para servir. Na semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus também, e nós enfatizamos, irmãos, que para que estejamos conectados uns com os outros, nós precisamos estar conectados pela palavra. E nós usamos o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 da sua segunda carta, quando ele afirmou que Timóteo deveria permanecer na palavra de Deus, palavra que ele havia recebido desde quando ainda era criança. E ele deveria permanecer nessa palavra, porque a palavra poderia torná-lo sábio para a salvação. E ela é inspirada por Deus, e ela é totalmente e completa para dirigir toda a vida do homem. E pensando ainda na suficiência da palavra de Deus, nós queremos nesta noite aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá para estudar a sua palavra e vermos ainda essa temática da importância de estarmos conectados uns aos outros pela palavra de Deus. Afinal de contas, amados irmãos, qual que é a importância da Bíblia? E talvez para você, qual é a importância da palavra de Deus para você? Nós enfatizamos algumas vezes aqui que provavelmente todos nós já tenhamos tido contato com alguém que nega a inerrância da palavra do Senhor, nega a sua inspiração. Via de regra, a desculpa que a pessoa vai dar a respeito da palavra é porque ela foi escrita por homens. É verdade, ela foi escrita por homens, mas um fato importante é que Deus inspirou aqueles homens. No espaço de 1500 anos aproximadamente ocorreu a escritura da palavra do Senhor, e por aproximadamente 40 pessoas em 3 línguas diferentes, em continentes, culturas diferentes. E não há erro na palavra de Deus, não há contradição na palavra do Senhor, porque apesar de ter sido escrita por homem, é a palavra que Deus soprou, inspiração do Senhor. Então eu convido que você ore para o Salmo 19. Eu farei a leitura de todo o Salmo, e após a leitura nós vamos trazer aqui uma exposição do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilados favos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que lhe são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei livre de grande... Vamos lá de novo. Serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez? Pai, acabamos, Senhor, de ler a tua palavra, e nós queremos pedir ao Senhor agora que nos dê condições para entender aquilo que será exposto. Tira de nós a descontração, tira de nós, ó Deus, a incredulidade ou qualquer outro motivo que possa impedir de ouvirmos a tua voz. Fale conosco para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos diante da palavra do Senhor. Nós já enfatizamos agora, nessa noite, que a Bíblia é a palavra de Deus. É simples assim. Deus falou, e homens fielmente registraram a sua vontade. Mas quando nós olhamos para o Salmo de número 19, nós vamos perceber que o Salmo 19 ele vai tratar de dois tipos de revelação de Deus. Deus se revela através do que Ele criou, da revelação geral, e Deus também se revela de maneira especial. Se você observou a leitura, do versículo 1 até o versículo de número 6, o salmista tratou da revelação geral do Senhor. Ele vai iniciar dizendo que Deus, Ele criou todas as coisas, e a criação, ela reflete e proclama a glória de Deus. É por isso que Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que Deus se revela do céu, pela sua criação, do seu poder, a grandeza, tudo que podemos crer a despeito de Deus, está revelado pela criação. Então, não há ninguém na face da terra, em qualquer lugar do planeta, que possa afirmar que Deus não existe. Qualquer pessoa que não creia é uma pessoa indesculpável. Todo homem é indesculpável, porque Deus se revelou dessa maneira. Talvez não para que essa pessoa seja salva, mas para que ela saiba que Deus existe e que Ele é o Criador. Os céus fazem isso. Cada dia, como ele vai dizer aqui, o sol nasce e o sol se põe dentro de uma ordem. Cada espaço bem reunido e organizado pelo poder de Deus. Então, ele expressa que a beleza da criação, refletindo a beleza do seu Criador. Mas de uma maneira especial, pela qual Deus se revelou. E talvez essa maneira especial, embora ela também seja revelada a todos, mas todos não vão compreender essa revelação de Deus, que é a palavra do Senhor, que aqui no Salmo 19, a partir do versículo 7, vai aqui receber várias designações, vários nomes que o salmista vai trazer. E o próprio salmista Davi, quem escreve esse salmo, era alguém que constantemente procurava ser dirigido pela palavra de Deus.
ele sempre estava atento à vontade de Deus. Ele sempre estava procurando no seu coração colocar em prática as verdades recebidas da parte de Deus. Não é verdade, irmãos? Tanto Davi quanto outros escritores dos Salmos vão registrar seu amor pela palavra. Eles dizem: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quando ia ler ou falar da palavra de Deus, ele sentia e falava dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, estes homens, eles amavam a palavra do Senhor, eles se deleitavam naquilo que eles ouviam da parte do Senhor. Mas esses homens passaram, outros homens e mulheres vieram e estão aqui hoje, que são igualmente convocados a se deleitarem na palavra do Senhor. E o convite para você nessa noite é: deleite-se na palavra de Deus, ame a palavra do Senhor, tenha-na como palavra de Deus, como revelação especial de Deus, quando Deus fala não aos olhos pela criação, mas Ele fala ao coração do homem. Nós acabamos de ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele fala: cingindo o entendimento, sede sóbrios. Cingir dá a ideia de você colocar um cinto no entendimento. Não é literalmente isso aqui, mas é a ideia que você precisa colocar proteção para que a palavra que está na sua mente, ela não seja obscurecida, e para que coisas estranhas não tomem o lugar da palavra de Deus, porque de fato muitas coisas concorrem com a palavra, tentando a preeminência, a primazia em nossas vidas. Então, observe a palavra do Senhor. Eu quero pensar com você nessa noite sobre, especialmente, os versículos 7 a 9, quando aqui várias designações, e em todas elas o salmista vai usar a expressão do Senhor. Observe aqui, ele fala que é do Senhor, ele fala que Deus de maneira especial ele se revelou nessa perspectiva, mostrando-se, revelando-se a nós, apesar de ser um Deus tão grande, apesar de ser um Deus tão poderoso, apesar de ser um Deus que governa todas as coisas, Ele se revelou de maneira pessoal. Ele fala ao coração, Ele fala ao mais íntimo coração. Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes. Deus se interessa pelo coração, Deus se interessa em falar ao coração a palavra que Ele mesmo revelou especialmente. Então queremos tratar sobre a suficiência da palavra de Deus, e é isso que o salmista vai mostrar: a supremacia, a grandeza, a sublimidade da palavra do Senhor. Em poucos versículos ele vai apresentar essa lista de características, benefícios que a Escritura nos trazem. Primeiro, no versículo 7 ele afirma que a Escritura é perfeita, que ela restaura a alma. Meus amados, nós não podemos compreender o amor de Deus e compreender o amor que devemos ter uns aos outros se não estivermos arraigados nessa lei que aperfeiçoa a nossa vida e nos dá a convicção de que Deus revelou a mim porque Ele me amou e Ele se interessa em fazer com que eu aprenda os seus princípios. Por isso a palavra de Deus é perfeita. E a ideia que ele vai mostrar aqui, primeiro, ele vai usar a palavra lei. Muitos, o próprio Davi usa aqui a expressão Torá, que vai mostrar a Escritura como a totalidade do que Deus revelou nessa instrução, quer seja para o que nós cremos, quer seja para aquilo que nós somos, ou quer que seja para aquilo que nós fazemos. A ideia é que, quando ele diz assim, a lei do Senhor, ou seja, tudo que Deus revelou, o que Deus requer de nós,
é para o nosso benefício, é para regulamentar as nossas vidas. Vivemos tempos em que as pessoas estão desesperadas em busca de algo em que possam firmar o seu coração, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, e começam a ir para todos os lugares. Muitos começam comprando livros de autoajuda e outras coisas mais para tentar encontrar algum conforto e algum consolo para o seu coração. Mas o que o salmista está dizendo é: descarte, desista de qualquer outra coisa, porque a principal e completa nós encontramos na lei do Senhor, a perfeição. Deus se revela e, como já disse alguém, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do seu autor. Aquele livro que nós lemos como sendo um livro não apenas humano, no sentido de nós termos em nossas mãos em português, impresso em papel, mas é um livro sobrenatural. É um livro onde Deus expressou a sua própria voz, falando no coração. E Davi está dizendo que aquilo que Deus disse e aquilo que Deus requer de nós é perfeito. E não é perfeito apenas, mas tem uma função muito especial de restaurar. Por que Davi está dizendo que a palavra de Deus é suficiente para restaurar a nossa alma? Porque a nossa alma foi atingida e quebrada pelo pecado. Porque os nossos relacionamentos foram desfeitos com a entrada do pecado do mundo. E o homem, ele está em guerra contra si, ele está em guerra contra as pessoas, ele está em guerra contra Deus. E a única maneira de resolver esse problema é quando Deus aplica a sua perfeita lei. E essa lei, ela vem para restaurar o coração, para restabelecer a nossa vida, para fazer com que os nossos pensamentos sejam dirigidos ao Senhor e ofertados de maneira que Ele receba com graça, receba com misericórdia e fique satisfeito com aquilo que oferecemos a Ele, porque é mediante a sua própria lei. Então, quando ele diz assim, a lei do Senhor, ele vai mostrar que ela é completa, ela é inteira, ela é perfeita, para que todos os nossos, a nossa vida, cada parte, a área da nossa vida seja conduzida pela palavra do nosso Deus. Ele vai dizer, irmãos, que ela é tão poderosa, que ela pode converter, que ela pode atingir qualquer coração, por mais duro que seja, por mais incrédulo que seja, a palavra de Deus é poderosa, e ela penetra o mais íntimo do coração, transforma não apenas parte da nossa vida, mas ela transforma, alcança toda a pessoa, inclusive as nossas vontades. Ela é perfeita, porque ela não apenas muda a nossa perspectiva do futuro, mas ela muda também a nossa vontade, ela muda os nossos anseios, os nossos desejos. Aquilo que antes era para o pecado e para a autopromoção, agora Deus faz com que a sua palavra transforme o meu coração, para que o meu maior objetivo seja a glória do Senhor. Aquilo que eu fazia para satisfazer, e há uma busca desenfreada para a autossatisfação, quando encontramos a lei de Deus e ela é aplicada no meu coração, ela traz, e ela organiza, e ela traz satisfação, plena satisfação do Senhor. É por isso que o salmista diz que ela é perfeita e restaura a alma. Mas também a palavra do Senhor é suficiente e ela é suprema, em segundo lugar, irmãos, porque é fiel. Ainda no versículo de número 7, nós vamos ver o texto dizendo assim: o testemunho do Senhor é fiel, e da sabedoria é o simples. O que ele vai mostrar aqui, que a lei do Senhor, ou o testemunho do Senhor, que é basicamente a mesma coisa, a Bíblia, é exatamente fiel. E é fiel por várias razões. Porque ela é fiel, primeiro porque ela é de Deus.
é um depoimento divino, é Deus se revelando, é Deus falando, é Deus mostrando quem Ele é, e Deus mostrando quem nós somos. Deus não vai, irmãos, camuflar, ou Deus não vai revelar-se preocupado com a nossa reação. Deus está preocupado em ser fiel àquilo que Ele vai pontuar a respeito de quem Ele é e de quem nós somos. E quando você olha para a palavra de Deus, você de fato vai encontrar nela essa narrativa, essa narração da história da redenção, onde Deus é o Senhor de todas as coisas, criou todas as coisas. Nós pecamos, desobedecemos a Deus, mas Deus entra na história mais uma vez para restaurar, para redimir através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É por isso que Ele é fiel quando Ele diz quem Ele é, o Senhor, e quando Ele diz que nós somos. É por isso que, para que você encontre uma verdadeira identidade de quem você é, não olhe meramente para o espelho e trace um perfil próprio. Não ouça o que as pessoas dizem a respeito de você, ouça o que Deus diz em sua palavra a respeito de quem você é. E aqueles que creem na palavra do Senhor e confiam e depositam no seu coração em obedecer ao Senhor, eles vão entender que essa palavra é fiel. Não só é fiel, como diz o texto, dá sabedoria. Dá sabedoria porque ela nos torna capazes de discernir o que é bom e o que é ruim, o que é bom para mim e o que não é. Tem um exemplo claro aqui. Uma criança não tem discernimento. Ela pode colocar em sua boca algo que é ruim ou o que é bom, não faz diferença para ela. Ela pode, quem sabe, correr, atravessar aquela rua ali, sem ter discernimento e perigo em volta. Aquele que não tem a lei do Senhor no seu coração, ele também não tem sabedoria. Ele vai sempre buscar aquilo que é agradável a ele, e ele começa a ingerir qualquer coisa, quer faça mal, quer faça bem, quer faça leve para algum lugar ou para outro. Ela não está preocupada com isso, mas a partir do momento que eu conheço a lei do Senhor, eu tenho sabedoria, que é a capacidade de escolher o que é bom e o que é ruim. E quando eu conheço qual é a vontade de Deus, as minhas escolhas serão sempre aquelas escolhas que vão agradar a Deus, que vão fazer com que Deus fique satisfeito, porque eu entendi a partir do momento que eu conheci a lei do Senhor, que eu vivo para satisfazer o Senhor, para glorificar o Senhor. E Deus, em resposta, Ele nos dá sabedoria, nos dá alegria, nos dá conforto, nos dá graça, nos dá segurança, confiança, dependência de Deus, são pré-requisitos para que, de fato, sejamos sábios. Mas a palavra do Senhor também, meus amados, segundo o próprio Davi vai nos dizer, em terceiro lugar, ela é suficiente porque ela é correta e provoca e causa em nós alegria. Versículo 8: os preceitos do Senhor, veja, lei do Senhor, testemunho do Senhor, agora é preceitos do Senhor. Diz que os preceitos são retos, e não apenas retos, mas também alegram o coração. Meu querido, minha querida, crer na palavra de Deus não é meramente a gente ter informações a respeito da palavra do Senhor, mas é fazer com que aquilo que está escrito torne o nosso padrão de conduta, de vida. O que nós precisamos, por que alguém, é uma pergunta importante, por que precisamos conhecer a palavra de Deus? Por que é necessário ler? Por que é necessário diariamente mantermos contato com a palavra do Senhor? Porque a nossa conduta precisa ser regulamentada pela palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias acertar nos nossos relacionamentos com Deus. Não é apenas no nosso momento de oração ou de leitura da palavra, mas no convívio. Eu preciso entender que Deus está observando os meus passos. Por isso,
porque é reto. E não é apenas reto, mas alegre o coração. Ou seja, alegre o Senhor, guardar a palavra do Senhor, ser crente em Jesus não é peso, mas é alegria. Adorar a Deus ou fazer parte da vida cristã não é viver acorrentado, preso a uma religião, mas é você ser livre, você alegrar-se, porque você conhece ao Senhor, e porque você foi liberto por Ele, e porque você é guiado por Sua palavra, porque você tem a palavra de Deus como regra infalível do que você crê, do que você faz. É reta, e ela produz alegria. Eu tenho certeza que o verdadeiro crente, mesmo que ele passe por aflições, mas ninguém vai roubar a sua alegria, ninguém vai tirar o seu prazer de viver para o Senhor, ninguém vai fazer com que ele se volte para si mesmo e abandone o seu próprio Deus. Pelo contrário, ele vai ser uma pessoa convicta, alegre. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, e ele, da prisão, ele escreve uma das cartas talvez mais preciosas que tem, que fala sobre alegria, e por várias vezes ele vai advertir a igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que deveríamos alegrar no Senhor? Porque o Senhor está nos guiando de uma maneira graciosa, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, porque a palavra de Deus, ela traz clareza nas minhas decisões. É por isso que todas as decisões que eu tomar precisam ser balizadas, precisam estarem apoiadas na palavra de Deus, porque Deus dá clareza. É por isso que muitas pessoas entram em relacionamentos, em casamentos, e só descobrem que fez um mau negócio depois que estão casados. É por isso que pessoas escolhem más companhias, e depois que atolam na lama, é que vão perceber que estão em más companhias, porque não avaliaram com clareza, não observaram o que a Bíblia orienta sobre relacionamentos, sobre escolhas que nós fazemos, porque a Bíblia nos dá a alegria de fazer boas escolhas. Mas, irmãos, a palavra do Senhor também é suficiente e suprema, segundo o texto, é que ela ilumina os olhos. Veja mais uma vez, ainda no mesmo versículo 8, diz aí: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós podemos perceber, meus amados, que aqueles que conhecem a palavra são cegos espirituais. Eles não conseguem ver, eles não conseguem perceber. Nós acabamos de ver lá no primeiro salmo, o salmo dividido em duas partes, que trata a primeira parte, ou uma delas, do santo, do salvo, e a outra do ímpio. E o salmo vai terminar falando que o ímpio é como um palha que o vento espalha, dispersa, sopra, não tem segurança, não tem raiz, não tem firmeza. Por outro lado, aquele que conhece o Senhor, tem prazer no Senhor, ele é firme, ele é plantado como árvore que frutifica. Portanto, a palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos, traz clareza para que, como nós já falamos recentemente, nós façamos as melhores escolhas possíveis. Ela é pura porque não é obscura, não há erro na palavra do Senhor. Algumas pessoas, não foram poucas, já leram a Bíblia na tentativa de encontrar erros e desmascarar os crentes, mas à medida que iam lendo a palavra, pesquisando, elas foram convertidas, e elas, portanto, tiveram que aceitar que a palavra do Senhor é pura, é verdadeira, é inerrante, é livro de Deus. É por isso que o salmista Davi está dizendo o tempo todo: é do Senhor, porque Deus é um Deus poderoso, inerrante, que também se revela de uma maneira especial e inerrante. O texto continua dizendo ainda, versículo 9:
o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Ele vai mostrar que a palavra de Deus, a Escritura, é límpida e permanece para sempre. O que ele vai mostrar aqui? Ele usa a palavra temor, porque ao lermos a palavra do Senhor, a reação esperada é de admiração, de reverência. Alguém que olha e diz assim: como que há tanta sabedoria? Ontem nós ouvimos a pregação do bacharel, que vai ser licenciado Davidson. Ele pregou sobre Romanos capítulo 10, e ele usou algumas expressões interessantes. Ele pregou sobre 11, 10 é a exegese dele. Foi Romanos 11, 33 e 36, onde Paulo questiona dizendo: ó, a profundidade, a riqueza, a grandeza, a profundidade do poder do Senhor. Mas interessante que Paulo escreve aos romanos para pedir ajuda a chegar à Espanha. E quando ele vai dizer quem ele era, na verdade é um relatório: eu sou missionário, sou apóstolo, estou indo para lá. E ele vai dizer sobre o Evangelho, ele começa a falar sobre o Evangelho, a justificação, a maneira como Deus se revelou, agora não há mais condenação, somos livres, Cristo justificou. E quando ele olha para isso, é como se ele fizesse uma pausa e ele começa agora a glorificar a Deus, honrar o Senhor, e ele vai ficar admirado pelo que Deus fez em sua vida. É isto, meus amados, que deve acontecer no nosso coração quando nós olhamos para a palavra, e deve causar em nós temor, reverência, porque Deus, perfeito como Ele é, se revela a nós, pecadores como somos, por graça, e nos se dá a conhecer. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Ou seja, Deus se deu a conhecer, e tudo que Ele deu, se deu a conhecer, tudo que foi registrado, é para que nós possamos crer no Senhor, é para que possamos nos achegar a Deus. Então, não negligencie a leitura bíblica, não deixe de ouvir a palavra, porque a palavra ouvida produzirá fé, é ela que vai transformar. Não é meramente você ler, mas é você ouvir o que você está lendo, é você se atentar para aquilo que Deus quer dizer especificamente a você. E Deus fala pela palavra. Não espere que Deus vai se revelar de uma maneira, mande um anjo falar comigo. Não, já aconteceu isso há muito tempo. Agora Deus fala pela palavra. A Bíblia é suficiente, é completa, e não precisamos conhecer mais nada do que ali está. Ela é plenamente completa, por isso ela causa temor, e ela é límpida e permanece para sempre. O que você ouve, o Evangelho, aquilo que Deus faz através da sua palavra, tem duração eterna. O que você está ouvindo aqui, se você é crente mesmo, você vai permanecer ouvindo e vivendo isso no céu. Você vai experimentar essas verdades que Deus revelou, e ele permanece para sempre, porque a palavra de Deus permanece. Passam-se os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Ainda, meus amados, em sexto lugar, a Escritura é verdadeira e totalmente justa. É assim que ele vai mostrar. Aí no versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Tudo que Deus revelou é verdadeiro. Juízos aqui significam as ordenanças ou os vereditos divinos que procedem lá do trono do reto juiz. Portanto, a Bíblia é o padrão de Deus para guiar a igreja, para guiar as pessoas,
mas também é o padrão para julgar as pessoas. Você sabia que Cristo vai voltar? Sabia que quando ele vai voltar, ele não vai vir para salvar, porque ele já veio para salvar, mas ele vai vir para julgar. O julgamento do Senhor Jesus será de acordo com o que nós fizemos com a palavra dele. Ele vai nos julgar, e se nós obedecemos a palavra, esse julgamento será positivo para nós, seremos absolvidos. Mas se a nossa vida foi de ataque à palavra, de desobediência, de desconfiança, de não acreditar na palavra do Senhor, lá naquele dia, o Senhor vai nos julgar também por essa mesma palavra. Então o tempo é agora. Eis o tempo oportuno para que você conheça a palavra. Não apenas olhar e contemplar a natureza, mas olhar para aquilo que Deus falou de maneira pessoal, direta, inerrante, por sua palavra. Mas os versículos finais dizem agora não mais respeito ao que é a palavra, mas o que ela deve provocar em nós. Eu vou ler já agora, partindo para a aplicação. Eu gostaria que você prestasse atenção para ver se você enquadra nessas verdades aqui. Primeiro, versículo 10: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Após o salmista falar sobre a lei do Senhor, juízo do Senhor, estatuto do Senhor, temor do Senhor, que é do Senhor, ele vai dizer: deve ser desejado. E ele vai equiparar, talvez, aquilo que as pessoas de todas as épocas mais desejaram: riqueza, poder. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós estamos dizendo aqui que é errado você trabalhar para ter dinheiro. Pelo contrário, você deve trabalhar. Ter dinheiro não é problema nenhum. Deus não condena riqueza. O que Deus condena é o amor ao dinheiro. Mas o que Davi está dizendo aqui é que a Bíblia, que a palavra de Deus, deve ser mais desejada do que muito ouro, do que toda a riqueza. O que quer dizer, colocando aqui para que a gente entenda melhor ainda, é o seguinte: se você trabalha arduamente, se você se empenha muito para que você conquiste riquezas, bens para você, você deve desejar muito, muito mais a palavra de Deus. Se você acorda na segunda cedo, talvez cansado, mas vai trabalhar porque você precisa do seu pão, você deve desejar ainda muito mais que isso a palavra do Senhor. Se o seu sonho é conhecer alguns lugares, se o seu sonho é conquistar algumas coisas, mantenha o seu sonho, mas que você tenha muito mais prazer na palavra do Senhor do que isso. É isso que Davi quer dizer. Mas olha só, o que ele vai mostrar ainda. Além disso, versículo 11: por eles, ou seja, pela palavra do Senhor, ele admoesta, porque se você guardar a palavra do Senhor, há grande recompensa. Você pode ter recompensas humanas pelos esforços que você faz na sua vida, mas nenhuma recompensa pode ser comparada com aquela que Deus dá àqueles que obedecem a sua palavra. É isso que está dizendo. E aí agora ele começa a olhar para si. À medida que ele olha para a palavra, quanto mais ele vai olhando a palavra, o que ela é, o que ela faz em nós, ele começa a identificar problemas na sua vida. Observe aí, versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Ele vai olhar dizendo que a palavra é pura, então eu preciso cuidar do meu coração, para que o meu coração também não seja um coração maculado, que eu não seja soberbo, orgulho, que eu não tenha nada que possa
atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Ele vai dizer ainda: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele entende que desobedecer a Deus é uma grande transgressão. Não guardar a palavra do Senhor é um problema seríssimo que o homem comete. Aí eu quero que você olhe para o versículo 14. E ao que parece aqui, é uma oração que ele faz. Ele pede ao Senhor alguma coisa importante aqui. Veja aí: as palavras dos meus lábios. Senhor, ele está orando. O que eu falo, tudo que eu disser. Mas, Senhor, também o que o meu coração sentir e pensar. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que ele está dizendo aqui? Que quando nós lemos a palavra deve nos chocar, impactar, deve causar em nós reações. E a Bíblia causa reação, o Evangelho provoca reação. Para algumas pessoas, ao ouvirem a exposição da palavra de Deus, a reação é de mais afastamento, talvez mais recusa a palavra do Senhor. Mas para outros é de quebrantamento. Senhor, eu quero que a tua palavra governe meu coração. Talvez algumas pessoas, e quem sabe você agora está dizendo assim: Senhor, eu quero que a minha vida seja adequada à tua palavra, já que é por ela que o Senhor vai me julgar. E ele vai orar dizendo as palavras dos meus lábios. Senhor, aquilo que eu disser, aquilo que eu pensar, aquilo que eu sentir, tudo isso, Senhor, seja agradável ao Senhor. Porque a maior intenção é agradar ao Senhor. Eu pergunto, meu querido, para você: de fato você tem amor pela palavra de Deus? Quando você se depara com textos bíblicos, você se admira? Será que você tem alegria em ter esse privilégio de ter uma Bíblia em sua mão, onde você pode lê-la com toda certeza de que Deus está falando com você? Ou ela tornou-se um livro comum? A leitura torna-se cada vez mais rara. Talvez quando tem tempo, ou talvez quando está em aflições. Eu vou me apegar à palavra porque eu preciso conquistar alguma coisa, então eu vou ler. Meus amados, a palavra do Senhor é regra, e não escolha o que você lê. Um dos maiores erros que algumas pessoas inventaram foi a caixa de promessa. A pessoa chega lá, tira e diz assim: você vai fazer isso? Isso não é a palavra de Deus. Leia a Bíblia de maneira organizada. Leia livro por livro, capítulo por capítulo, uma leitura sequencial. Você vai entender o contexto, você vai entender o que Deus está falando para você, mas sobretudo você vai encontrar Jesus falando com você, desafiando você a seguir. Eu quero concluir trazendo um desafio para você. Primeiro, para você que já ama a palavra do Senhor, continue amando e cuide para que nada possa tirar esse amor pela palavra do Senhor, que nada possa interromper a sua leitura, que nada possa tirar da sua mente aquilo que Deus tem colocado na sua palavra. Ame mais a palavra do Senhor, e amando a palavra do Senhor, ame mais os seus irmãos que também estão procurando amar a palavra do Senhor. Mas para aqueles que talvez não amam a palavra do Senhor, talvez ainda colocam dúvidas quanto à inerrância ou outro fator da palavra do Senhor, Cristo quer que você obedeça e conheça pela palavra. Não há outra maneira de você se dar bem com o Senhor, crer no Senhor, senão pela palavra, pela Bíblia. E Deus é tão bom que deu uma Bíblia em português, totalmente compreensível, que você pode ler. Deus vai falar com você. Eu desafio você a ler a palavra do Senhor, e se ela não vai provocar mudança em sua vida,
Porque Deus te abençoe, para que você seja uma pessoa que ao final da leitura diga para o Senhor: Deus, me ajuda, Senhor, que o que eu fale e o que eu pense seja agradável ao Senhor. Que Deus abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos dê a graça de poder permanecermos fiéis a Ele. Nós vamos encerrar nesse momento já esse culto conjunto, orando ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse, por alguns instantes, pensar no que você acabou de ouvir. O que isso faz sentido para você? De fato, o que você acabou de ouvir, o que você acabou de ouvir, faz sentido para você? Como você pode glorificar a Deus? Deus tem sido glorificado na sua vida? Nós vamos orar por isso. E você acompanha a oração, por favor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem orientação, Senhor. O Senhor não nos deixou sós, abandonados, mas o Senhor se revelou de uma maneira especial, nos dando uma diretriz, uma verdade absoluta que governa as nossas vidas. Mesmo, Deus, quando muitos se levantam para colocarem as suas verdades, as suas afirmações e suas teorias para, de algum modo, ferir a tua palavra, a igreja do Senhor permanece afirmando que somente a tua palavra é a verdade, que governa, transforma e gera esperança em nosso coração. E agora, Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a tua igreja, Deus, e toda a tua igreja, em qualquer lugar no universo, que crê na palavra do Senhor. Dê forças para que continuem confiando nessa palavra, sendo guiados pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque tua palavra chegou até nós, e nós temos o privilégio de poder crer na tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que não fiquemos com a tua palavra apenas para nós, mas também, ó Deus, que tenhamos coragem, confiança em pregar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não a conhecem. Nós também queremos orar nesse momento por aqueles que nesta noite nos visitam, Senhor. Expressamos, ó Deus, a nossa alegria em tê-los conosco. E ao mesmo tempo suplicamos ao Senhor, que é o Deus poderoso, e abençoe cada um, toda sorte de bênção, Senhor, e sobretudo, ó Deus, abençoa o coração, creia, que permaneça crendo no Senhor. E só abençoe essa semana, com todas as atividades que teremos, que nos guarde do mal, Senhor, nos livra, Pai, de pegar contra o Senhor, nos dê tempos preciosos de leituras bíblicas durante a semana, que sejamos edificados para que melhor sirvamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apostólico, e após a bênção, nós vamos permanecer um pouco de pé para cantarmos ainda um pouco. Agora, meu querido irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Antes de cantarmos, queremos agradecer a todos aqueles que estão nos visitando, registrar a nossa alegria, o privilégio que é ter vocês aqui nesta noite. Daqui a pouco a gente vai, já pegamos o contato, né? E nós entramos em contato, agradecendo a você também pessoalmente. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. E vou pedir para que vocês não vão embora agora, né? Eu
percebi que é uma boa notícia, pelo menos para mim é. Né? Que tem um bolo aí para nós, não é isso? Então, é o seguinte, né? Houve alguns aniversariantes durante o mês. Então, aqui na igreja, quem fez aniversário vai ganhar esse bolo e vai partilhar com a gente nessa noite. Essa é verdade, isso é mesmo? Coisa boa, né? Louvado seja o Senhor, tá bom? Então, assim que nós terminarmos de cantar, eu vou pedir para que vocês, ao invés de sair por aquela porta, já venham para cá, para que a gente possa participar desse culto. Deus abençoe. Seu Antônio, de Luana, de Rejane, que no decorrer do mês, fez aniversário, mês passado, Senhor. E nós podemos hoje também celebrar com eles e poder agradecer ao Senhor por suas vidas e pedir ao Pai que o Senhor continue abençoando, derramando, Pai, da sua graça e misericórdia sobre a vida de cada um deles, bem como também da família de cada um, bem como, a Deus, daqueles que estão próximos a eles, para que também sejam abençoados com sua presença, Senhor. Guarde e proteja os teus servos de todo mal. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.